paz do Senhor, irmãos. Queria te convidar a se juntar a mim nesse culto de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Salmo de número 100. É um convite que o salmista faz para mim e para você. E eu queria ler esse versículo com você. Salmo número 100, apenas o versículo 1. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Esses dias são dias difíceis, mas eu creio que a todo momento, em todo momento, nós devemos adorar o nosso Deus com toda alegria e com todo o amor que nós temos para Ele. Que nesse momento você faça isso comigo, junte com sua família, esteja comigo em oração e adorando e entregando o seu melhor culto a Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Eu peço para que o Senhor possa falar com cada um que está assistindo esse culto, Pai. Eu peço para que o Senhor venha tocar nos nossos corações, em nossas famílias, em nossas casas, ó Pai, com amor, com graça e com bondade, Pai. Em nome de Jesus, receba esse culto, Pai. Receba essa adoração, Pai. A Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor é Deus e o Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor está presente conosco todos os dias, ó Pai. Muito obrigado. Receba esse culto em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Teu amor lutou por mim. Oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Proclama o seu amor.
luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso louvá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso louvá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de impressionante é o Senhor, Vamos declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, Deus. Não há outro como tu. Outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Mais uma vez, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como
Jesus, queremos declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, Senhor. Te agradecemos por tudo, Jesus. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. Te damos graça e te honramos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Senhor, estamos aqui, Pai, queremos primeiramente agradecer ao Senhor por esse momento. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, Pai. Queremos te agradecer porque mesmo em momentos de caos, que mesmo em momentos de guerra, o Senhor continua presente, nos dando conforto, nos fazendo entender que nós precisamos e podemos confiar em Ti, Senhor. Nós agradecemos porque mesmo em meio ao caos, o Senhor nunca nos desampara. Pedimos, Jesus, para que o Senhor possa derramar a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos dar força para vencer mais uma guerra. Que o Senhor possa nos dar força para continuar até o fim. Para finalizar, eu quero te agradecer. Dizer, Pai, que o Senhor é o Rei das nossas vidas, que o Senhor é o Rei dessa nação. Muito obrigado, Senhor Jesus, te damos graça e te honramos, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, é um prazer e um privilégio nos reunirmos mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu peço agora a sua atenção, chame a sua casa, não permita que nenhum outro assunto roube de você este momento que é tão importante para que você seja bem instruído, alimentado e assim a sua fé seja solidificada. Eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E antes de lermos o texto, queria dizer a vocês que nós estamos muito bem, com saudade de cada um de vocês e com um desejo muito grande de que este período termine logo, para que a gente possa se encontrar outra vez, nos abraçarmos, festejarmos e lá contarmos como foi a nossa experiência do dia a dia. Lá em casa, nós estamos ocupando nosso tempo, jogando com as crianças, lendo a palavra, orando, reinventando a nossa vida, sobretudo crendo que Deus está cuidando de cada um de nós. Então apazigue o seu coração, Papai do céu está cuidando de cada um de nós. Pois bem, a leitura do capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1, nos fala de uma curta biografia a respeito dele mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. A leitura é de fácil compreensão. Apreciamos demais quem Jó era. A Bíblia diz que ele era um homem bom, que amava Deus com todo o seu coração. Ele era honesto, justo. O texto também diz que ele possuía uma bela família, 7 filhos e 3 filhas. Sua condição social é admirável. O final do versículo 3 diz que ele era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente em sua época. Como se não bastasse a grandeza que esse homem possuía, a Bíblia nos dá a informação de que ele era um homem extremamente empenhado em cuidar bem de sua família. Isso fala do zelo que ele tinha com a sua casa. Você observa esse princípio no versículo 4 e 5, quando a Bíblia diz que seus filhos costumavam visitar uns aos outros
E cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Ora, ao final de uma reunião como esta, de uma família que nos dá prova que era unida, o que é que Jó fazia? Diz o versículo 5: assim que passava o período das festividades, do banquete organizado pela sua própria casa, Jó chamava os seus filhos e fazia com que cada um deles se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó então se levantava ao romper da aurora e oferecia holocaustos, sacrifícios, em nome de cada um de seus filhos. Qual era a preocupação de Jó? Pensava consigo mesmo: talvez meus filhos tenham pecado no íntimo de cada um, blasfemado contra Deus em seus corações. Assim era a rotina de Jó. O final do versículo 5 diz: era assim que Jó vivia e procedia. Um homem extremamente preocupado com a vida espiritual de sua casa, de sua família, não medindo esforço algum para que cada um de seus filhos estivesse perto de um Deus que ele amava e respeitava. E o que nos chama a atenção à medida que vamos olhando para o texto, é que esse homem com essas qualidades foi em certa ocasião elogiado pelo próprio Deus. E isto é fascinante de se observar. Por quê? Melhor do que ser quem você é obter o reconhecimento do próprio Deus. Este episódio se encontra a partir do versículo 6, quando a Bíblia nos dá essa informação preciosa. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e o acusador aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou Satanás: de onde vens? E a resposta foi dada: de perambular pela terra, ir e vir pelos caminhos do mundo. Foi nesta ocasião que Deus então colocou foco em Jó, colocou luz sobre ele, dizendo: muito bem, observaste o meu servo Jó. Em toda a terra não há ninguém como ele. Antes de Deus salientar aquilo que ele possuía, bens, riqueza, uma boa família, ou mesmo seu caráter, Deus disse: observaste o meu servo, ele alegra o meu coração. Suas atitudes, seu procedimento, seu estilo de vida, aquilo que ele realiza. Em toda a terra não há ninguém como ele, sendo elogiado por Deus. Um homem realmente fascinante. O fato de Deus apreciar Jó não significava, em hipótese alguma, que ele chegou a um limite de onde poderia ir, que não existia mais nada a fazer ou a aprender sobre si mesmo ou sobre Deus. Até o presente momento nós observamos, tudo estava em ordem: sua casa, sua família, sua adoração, Deus o apreciava. Foi quando o acusador, Satanás, questionou a razão do porquê a vida de Jó, ela era tão boa. Satanás simplesmente disse a Deus: ele é o que é,
porque o Senhor o protege. Ele é o que ele é, porque o Senhor estende a mão do Senhor para abençoá-lo. Ele é o que ele é e possui uma família tão qualificada, porque o Senhor não se cansa de favorecer cada um deles. A vida desse homem só melhora. Note o versículo 10 ou versículo 9, quando Satanás questiona os motivos que levaram Jó a ser quem ele era. Veja só, Satanás contestou, versículo 9, questionou: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura o Senhor não ergueu uma cerca protetora em volta dele, em volta de sua família, de tudo que ele possui? Não é essa razão que o move a ser quem ele é? Agora, o Senhor tem abençoado a vida dele de todas as formas. O Senhor abençoa as obras de suas mãos, de maneira que esse homem só cresce, os seus rebanhos só aumentam, e a cada dia que passa, eles estão espalhados por toda a terra. Agora, toque em sua vida, estenda a tua mão e fere tudo aquilo que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará, ele blasfemará diante de tua face. Se o Senhor aceitar o desafio, se o Senhor concordar e me der a liberdade para fazê-lo, o Senhor verá que eu tenho razão. Surpreendentemente, Deus não se acovarda, não tem medo, não é de sua natureza nem do seu caráter. Ele simplesmente declara: estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. E o Senhor permite que isso aconteça com essas palavras, versículo 12: concedo-te poder para destruir o que ele possui, apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E foi assim que a vida de Jó repentinamente mudou, drasticamente. Tudo ia muito bem até o presente momento. No entanto, Satanás se aproximou, no silêncio, escondido, planejou situações que iriam ferir o coração desse homem, prejudicando a sua caminhada. Note o versículo de número 13. A luta então começa a partir desse momento. A sua história muda radicalmente e de forma inesperada. Tudo ia muito bem até o presente momento. O modelo de sua vida, sua estrutura social. Mas as coisas mudaram de forma repentina. A tempestade chegou. Sua embarcação começou a ser fustigada pelas ondas que vinham cada vez com maior ímpeto, com a força maior. O texto diz, versículo 13: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou. Note que o procedimento da casa de Jó continuava sendo o mesmo. A família reunida, bebendo, se alegrando. Quem poderia imaginar que esse momento de alegria passaria rapidamente e seria sufocado por notícias devastadoras? Mas elas vêm, elas surgem de forma inesperada. O versículo de número 14 principia uma série de calamidades
sobre a vida desse homem, sobre a sua casa. O texto diz que o mensageiro diz a Jó, a notícia é esta: teus bois estavam lavrando a terra, as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente, note a expressão que se encontra na Bíblia King James, repentinamente, surgiram sabeus e os atacaram e os levaram. No obstante, eu escapei. Mataram todos os outros, todos os seus servos mataram ao fio da espada, mas eu escapei, só eu escapei, eu sozinho escapei para lhe contar o que aconteceu. A Bíblia diz, versículo 16: enquanto o mensageiro falava, outro exclamou: fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os teus servos, e eu fui o único sobrevivente para te trazer a informação. Enquanto esse ainda falava, versículo 17, outro mensageiro veio apressadamente. Os caldeus dividiram-se em 3 bandos, 3 grupos, atacaram os camelos, os levaram e mataram os seus servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a informação. Notícias devastadoras. A pior surgiria agora. Enquanto este acabava de lhe dar essa informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, o filho mais velho. De repente, de uma forma inesperada, um vento forte veio do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para contar a história. Todos esses fatores estavam acontecendo com quem? Com quem? Com um homem bom. E é importante você compreender que homens bons também perdem a boa estrutura que possuem. Homens bons perdem relacionamentos preciosos. Homens bons sofrem à medida que olham para os seus filhos e veem que eles estão sofrendo, se perdendo pelo caminho. Homens bons são alvo do adversário, são confrontados em sua posição, em sua disposição, em suas decisões. Homens bons, aqueles que são apreciados por Deus, também são levados ao limite da dor, da dificuldade, sofrem em muitas ocasiões de forma inesperada, sem entender a razão do porquê. Qual o motivo? Qual a razão? Homens bons, aqueles que são apreciados por Deus. E quando Jó sofre o peso de cada calamidade, de cada luta que é depositada sobre os seus ombros, qual é o seu comportamento? Até porque, ao ler o capítulo 2, versículo 13, você vai compreender o seu atual momento. A Bíblia diz que a sua dor era grande, que o seu sofrimento não era pequeno, era grande.
e que os seus amigos não encontravam forças para lhe dizer absolutamente nada. Ao contemplar o sofrimento de Jó, os seus amigos simplesmente se mantinham em silêncio, devido à gravidade do assunto. Perdeu tudo que tinha. E o que é que ele faz? Porque a dor é grande. Na verdade, olhamos para a sua vida como exemplo para cada um de nós e nos perguntamos, entre tantos assuntos, o que nós deveríamos fazer quando a dor for grande, quando o modelo de vida mudar, quando nós perdemos pessoas preciosas, quando a enfermidade chegar. Qual a nossa atitude e o nosso comportamento? Note o que esse homem ele faz a princípio, capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir tudo isso, importante você compreender, em nenhum momento Jó fugiu da dura realidade que ele enfrentava. Em nenhum momento não permitiu saber o que estava ocorrendo, ocultar o que estava acontecendo. Ele ouviu, estava muito bem ciente do que estava ocorrendo, mas ao ouvir tudo isso, o que é que ele faz? Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia, raspou a cabeça em sinal de que sua glória havia passado, mostrando que a sua situação havia mudado. Claramente ele dá testemunho de que mudou, não esconde. Ele aceita a condição imposta. E este é um princípio importante, especialmente para aqueles que querem ser curados. É a aceitação da realidade, do momento que estão vivendo. Quando Jó rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, em sinal de tristeza, pelas perdas, agora mais do que nunca, vivendo um luto, falando de um novo momento, há uma aceitação ao momento, há uma entrega, há uma submissão, uma sujeição. E dentro desse princípio de sujeição, ele se ajoelha, encosta o rosto no chão, em sinal de profunda humildade e respeito a Deus, e lá, ele simplesmente adora. Ele adora diante de Deus. E a adoração de Jó, e eu acredito que foi em meio às lágrimas, a sua adoração, ela é pronunciada com estas palavras: nu deixei o ventre de minha mãe, nu partirei da terra, o meu Deus deu. E ele, na qualidade de ser o meu Deus, tomou. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. E foi assim que Jó adorou. Foi desse jeito. Ele simplesmente adorou. E eu fico encantado com esse procedimento, com essa aceitação. Sobretudo, de um homem que está respondendo ao momento difícil vivido por ele. Mas nesse momento difícil vivido por ele, ele simplesmente se recusa a mudar quem ele é. Ele não aceita imposições externas que ferem sobretudo quem ele é. Em outras palavras, Jó não deixou de ser quem ele era,
Lembre-se que quando tudo ia muito bem, o que é que Jó fazia? Quando a sua família vivia um período glorioso, áureo, fértil, de abastecimento maravilhoso, ininterrupto. Ora, a sua família festejava, e após o período de festa, Jó fazia o quê? Ele se levantava às madrugadas, e buscava a face de Deus, e orava, e ministrava, e fazia isto ininterruptamente. Esse era o procedimento de Jó. Mas e agora? Agora não é um período de fartura, agora não é um período de festa, não é um período de alegria, agora é um período de dor, de perda, de tristeza. E o que é que Jó faz? Ele continua buscando a Deus, ele continua inclinado perante a face daquele que tudo pode, ele continua glorificando e exaltando, ele se recusa a ser outra pessoa. E a bem da verdade, querido e precioso irmão, você que nos ouve e nos assiste, nós vivemos em uma geração de relacionamentos fugazes, ou fugaz, gente que é superficial demais, onde tudo é motivo, ou serve de motivação para o abandono, para a depreciação de quem Deus é, para dizer que Deus não é bom. Jó, ele se recusa a ser esse tipo de pessoa. Ele não era o que ele era em função de ter recebido uma bela estrutura, não era o que era porque Satanás estava dizendo que fora abençoado por Deus, e que Deus o cercou, levantando um muro protetor, que o resguardava das lutas externas. Não era o que era porque a sua vida tinha sido inundada de bênçãos por todos os lados. Jó era o que era, independente de ter. Antes de ter, ele era servo de Deus. Ele se recusa a mudar. Ele continua adorando. Diz o adorador nos tempos de hoje: eu só quero adorar, simplesmente adorar, simplesmente adorar, simplesmente adorar, em meio às perdas, tendo ou não tendo, nossa grande alegria e satisfação está em adorar. Mais do que nunca hoje, onde você se encontra, que você perceba o poder que existe na adoração. Jó colocou o seu rosto em terra e adorou e louvou ao Senhor. Que nesses dias de caos da sociedade, de situações que vão entrando sorrateiramente por debaixo da porta do nosso coração, procurando desestabilizar nossa vida emocional, que você possa adorar, se recusando qualquer proposta que coloque você e Deus em litígio, em rota de colisão. Também me impressiona observar que em meio à dor, em meio às perdas, esse homem jamais culpou a Deus ou a quem quer que fosse. Você olha para o texto e você vê no versículo 22, Jó está lá adorando, e a Bíblia diz que em todas as suas atitudes Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum.
jamais culpou a Deus por revés algum. Tinha motivações para questionar? Eu diria, sim. Suas perdas falavam de suas motivações. A sua esposa, quando soube do seu estado, capítulo 2, versículo 9, simplesmente se aproximou de Jó e disse: deixe de ser teimoso em sua lealdade a Deus, isso não vai resolver nada. Amaldiçoa a Deus e morre. No entanto, quando Jó ouve essa proposta que vinha de alguém que ele amava muito, olha a sua resposta: mulher, não falas como uma louca, não fales assim, não tenha esse procedimento, não pense dessa forma. Porventura receberemos de Deus apenas o bem, apenas aquilo que queremos, que gostamos, que desejamos, e não o infortúnio que Ele nos permite. E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram com que ele pecasse. A sua esposa está lhe dando motivos. Talvez as motivações de sua esposa tenham a ver com aquilo que ela ouviu de um mensageiro. Fogo de Deus caiu do céu, capítulo 1, versículo 16, e incinerou as ovelhas e matou homens. E eu fico curioso, como é que uma pessoa consegue ver, entender que o fogo que mata pessoas, que destrói rebanho, é fogo de juízo divino. Veja que Satanás saiu para destruir, mas alguém está dizendo que o fogo é de Deus. Será que a mulher de Jó não ouviu um discurso como esse? Uma acusação séria contra Deus? E vendo a calamidade, sofrendo as perdas, especialmente dos filhos, e agora o marido, enfermo, não aconselha Jó. São razões fortíssimas. A sua esposa está lhe dando um direcionamento. Seus funcionários morreram. Seus amigos chegam para aconselhá-lo, mas com o passar do tempo, começam a discutir sobre as motivações que levaram Jó a tantas perdas. Lá no capítulo 8, versículo 4, você vai ouvir uma séria acusação. Olha o que um dos amigos de Jó está dizendo: se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Versículo 20: entretanto, e saiba disso, Jó, que Deus não rejeitará o justo, o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Em outras palavras, estavam dizendo a Jó que o que estava ocorrendo é porque tanto Jó como a sua casa tinham transgredido, pecado, ofendido a Deus. Jó tinha razões para culpar alguém, para brigar com Deus, tinha. Mas o que acontece com esse homem? Nós vemos pelo seu procedimento, e acabamos de ler no capítulo 1, versículo 20 até o 22. Ele adora, ele não reclama, não peca, não atribui maldade alguma a Deus. Em outras palavras, Jó se rende, ele se submete a Deus, e ainda que não soubesse, ele resiste ao diabo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, lá nós encontramos esta palavra: sujeitai-vos a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse homem
adora, ele não culpa a Deus por aquele momento tão duro. Mas eu também gostaria de levá-lo a um pensamento que muito abençoa o meu coração. Esse homem se recusa a afastar, a se manter longe, especialmente de Deus. Alguns poderiam dizer: olha, eu não vou atribuir culpa a Deus, mas eu não vou mais me relacionar com Ele. Simplesmente eu não posso, eu não confio mais, eu não acredito mais nele. Eu me lembro alguns anos atrás, quando nós viajávamos, estávamos numa loja na Califórnia, enquanto fazíamos algumas compras, a minha filha menor entrou em desespero e saiu dentro daquela loja gritando, dizia: papai, corre, porque o Gabriel está passando mal. Na ocasião meu filho deveria ter uns entre 9 e 10 anos de idade. Uma dor muito grande, e o Gabriel começou a passar muito mal, uma dor estranha no seu estômago. Nós chamamos a ambulância, pedimos socorro. Gabriel foi levado ao hospital, e no meio daquela cena, Manuela chorava e me perguntava: papai, por que Deus está fazendo isso conosco? Papai, o que é que está acontecendo com Gabriel? Ele não merece. Eu confesso, meu irmão, que naquela hora eu não tinha resposta alguma para oferecer à minha filha, uma menina de 6, 7 anos, que questionava a razão da dor. A única oração que eu fiz naquele momento, enquanto tentava acalmar a minha filha, foi essa: Senhor, o Senhor tem todo o direito sobre a vida de meu filho, ele é teu, antes de ser meu. Mas eu queria lhe dizer que nada vai mudar entre nós, nada. Tudo ficará bem entre nós, ainda que o Senhor deseje levar o Gabriel, tudo ficará bem. Jó, ele simplesmente se recusa a se afastar de Deus. Aliás, se afastaria em razão de qual pretexto? Em função da dor, do momento que atravessava, deixar a doce comunhão com Deus. Por quê? Porque a perda chegou, o desemprego bateu a porta, as lágrimas em razão da enfermidade rolaram pela face, a falência chegou, a tristeza invadiu a alma. Por qual motivo deixaríamos a doce comunhão com Cristo? Aliás, o que é que motiva a minha vida? O que me faz ir até Ele? Qual é a minha motivação para ter um relacionamento com Ele? Eu vou até Ele em razão das coisas que Ele me oferece ou me dá? Ou tem tudo a ver com Ele? Ou é em razão dEle? É por causa dEle? É o amor que eu tenho por Ele? Satanás estava dizendo e acusando: Jó só permanece, se aproxima, fica, porque o Senhor levantou uma cerca protetora à sua volta. Pessoalmente o Senhor abençoa ele e aos seus familiares, as suas obras vão bem. É a razão de Jó permanecer ao lado do Senhor.
de manter uma aliança contigo, mas mude a sua forma de agir com Ele. Permita que Ele viva a dor, seja tocado no que Ele tem, tira tudo, e o Senhor logo vai perceber que Ele não irá ao Senhor com a mesma devoção, com a mesma gratidão, com a mesma adoração, com o mesmo louvor. O Senhor vai ver que o seu coração não é agradecido. O Senhor logo vai perceber a fúria entrando em sua alma. O Senhor logo vai perceber que ele vai se tornar um maldizente, um reclamão, um ingrato. O Senhor logo vai perceber que a razão do amor que tem pelo Senhor é pelas coisas. Ah, irmão, Jó simplesmente se inclina e adora. Ele adora quando tem e adora quando não tem. Ele está perto de Deus quando tudo lhe favorece, mas agora mais do que nunca se aproxima outra vez quando a vida o machuca. Jó estava dizendo com a sua atitude: Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Como se dissesse em seu coração que o amor que ele possuía era mais forte do que a própria morte, mais forte do que as perdas que chegaram, que o amor que ele possuía por Deus era incondicional, que o motivo que o atraía era a presença de Deus, era Ele mesmo. A condição para estar era o próprio Deus. Incondicional e ao mesmo tempo entendendo. Amor incondicional e ao mesmo tempo entendendo que a razão de sua vida estava na comunhão com Deus. Com Deus saltaremos muralhas. Com Deus a nossa vida ela é diferente. Mas o que há de ser do homem sem Deus? O homem sem Deus é como o céu sem estrelas, é como o soldado sem arma, é como o jardim sem flor, é como uma manhã sem esperança. O homem sem Deus, ele não tem razão para existir. Jó, ele adora, ele se rasga diante de Deus, simplesmente se recusando a viver distante de sua presença. Eu quero lhe dizer, precioso e amado irmão, você que nos ouve, e o faço com o meu coração profundamente constrangido, quebrantado, não permita que nenhuma situação em sua vida, nenhuma tragédia, nenhuma perda, nenhuma calamidade, nenhum discurso, nenhuma surpresa desagradável, nenhuma ofensa recebida, nenhuma dor que bata a sua porta, levando a sua vida ao prejuízo, nenhuma acusação do diabo, nenhuma provação, nenhuma oferta que possa levá-lo a um prazer. Não permita que nada fique entre você e Deus. Não permita que nada o leve ao distanciamento daquele que é adorado nos céus, celebrado por anjos, serafins e querubins, por aquele que é entoado em louvores. A Bíblia diz que as árvores do campo celebram e batem palmas ao seu nome.
que os exércitos dos céus o adoram. Eu e você devemos manter essa nossa posição de adorador, simplesmente adorar, tendo ou não tendo. Note que o tempo passou, a história passou, e Deus abençoou o segundo estado de Jó. Está no capítulo 42, versículo de número 10. A Bíblia diz lá, de forma extraordinária, que Deus abençoou a vida de Jó. Veja, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Assim é o futuro daqueles que amam a Deus. O nosso futuro, ele é glorioso. O nosso futuro foi planejado pelo próprio Deus. O passado pode ter sido bom. No entanto, o futuro que nos aguarda será melhor ainda. No entanto, para recebermos em algumas ocasiões o futuro maravilhoso que Deus preparou para cada um de nós, nós precisamos suportar o presente, o momento que estamos vivendo. Sendo uma prova, suporte. Sendo um momento de angústia, ele é passageiro, não se renda. Uma provocação do adversário, resista. Um planejamento divino, submeta a sua vida a Deus. Lembre-se, o futuro que te aguarda é glorioso. Não se entregue, não se renda, não desista. Nunca pare de adorar. Continue adorando. A propósito, eu quero nesse exato momento convidar você à sua casa para adorar. Quero convidá-lo para você se levantar onde você está, se ajoelhar se assim desejar, colocar a mão no seu peito, levantar as suas mãos, e aonde você se encontra, vivendo o momento que vive, de prejuízos, de perdas, de isolamento, de tranquilidade ou não, eu quero convidá-lo para que você levante um trono de adoração a esse Deus. Ele é digno de receber glória, honra, força, majestade, louvor, pelo século dos séculos. Como disse, ou como está na canção do Apocalipse, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro, seja pois o louvor, a glória, a honra e a majestade pelos séculos dos séculos. E que assim o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto, e que Ele te abençoe desde agora e para todos sempre. Continue adorando, continue adorando, não deponha as suas armas, não guarde o louvor, não feche a sua Bíblia, não deixe de proclamar o testemunho vivo de um Deus que te amou e se entregou a seu favor. Continue celebrando a vida que existe na pessoa de Jesus Cristo. Beijo no seu coração, que Deus o favoreça, em nome de Jesus. Abraço, que o Senhor te abençoe, desde agora e para todos sempre.
Obrigada por assistir mais uma transmissão nossa. Essa live vai estar salva nas nossas plataformas para você poder compartilhar. Não se esqueça de se cuidar e de cuidar da sua família. E lembre-se, estamos isolados, mas não desconectados.